João capítulo 9. Acompanhem comigo, a gente vai fazer a leitura, depois vamos fazer nossas explicações. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia distinção entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: Já vos disse, não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais o que ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhes: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos.
E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nesta manhã do dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos para estudarmos mais uma vez o Evangelho, visando nossa capacitação para a evangelização. Nos abençoe, Senhor, que esse estudo de hoje e toda essa série seja uma bênção para a nossa alma, para nós aprendermos com o Senhor o método, os métodos e o conteúdo da nossa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, para o bem de tantos que precisam ouvir o Evangelho por nós, pedimos, nos use, seu nome seja louvado e as pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus em Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Irmãos, todas as nossas aulas do nosso curso, nós estamos lendo os capítulos e estamos procurando dividir em 3 pontos aqui, né? O primeiro, mostrando para vocês como vocês podem usar cada capítulo na evangelização. Segundo, dando conselhos para os evangelistas, extraídos aqui dos próprios conteúdos dos capítulos, do exemplo do maior evangelista que existiu, que é o próprio Jesus, né? E em terceiro, mostrando para vocês os métodos destacados. Nunca esqueçamos que a mensagem do Evangelho tem 4 partes essenciais: uma mensagem sobre Deus, uma mensagem sobre o homem pecador, uma mensagem sobre Cristo e uma mensagem sobre a conversão, o arrependimento e a fé. Então, esse é o conteúdo do Evangelho, certo? Aqui neste capítulo nós temos a seguinte história. Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram se era culpa dele ou dos seus pais, né? E aí o Senhor Jesus diz: não é culpa de ninguém, ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus fala: olha, nós temos que fazer a obra, né? Eu tenho que fazer a obra enquanto é dia. Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai. E ele então cura aquele homem, e é um dia de sábado, como nós lemos aqui, que Jesus ensinou que nós podemos fazer obras de misericórdia nos dias do Senhor, no dia do descanso, né? E aí aquilo trouxe uma grande repercussão ali naquele lugar. As pessoas acabaram chamando as autoridades religiosas e o cego foi levado, a família dele. O fato é que as autoridades religiosas não criam em Jesus, tinham proibido confessar o nome de Jesus, ameaçavam com expulsar da sinagoga, que era uma coisa muito grave para o judeu. E aquelas pessoas eram pobres, então os paizinhos dele não quiseram se comprometer, para não perder o mínimo dos direitos que ainda tinham ali na sociedade, né? E aí, mas ele não, ele foi um homem muito firme, porque ele sabia o que tinha acontecido com ele. Acabou que ele foi expulso, mas Jesus o acolheu, Jesus completou a obra que tinha ali para fazer na vida dele. Jesus tinha curado ele fisicamente, mas Jesus também curou ele espiritualmente. Ele creu em Jesus, ele foi salvo. E aqui esse texto traz uma mensagem para nós sobre a cegueira espiritual e sobre a cura que Jesus traz dessa cegueira espiritual. Isso é muito evangelístico. Por quê? Porque nós estamos falando com pessoas que estão cegas espiritualmente. E essa cegueira espiritual é uma cegueira voluntária. Não é uma cegueira como do cego de nascença, muita gente. Já nasceu cego, não teve culpa disso, né? Nem mesmo provocou a cegueira, mas era uma cegueira voluntária, ou seja, a pessoa não quer, que era o caso do Sinédrio, das autoridades religiosas que julgaram esse homem, que expulsaram esse homem. Estava lá um homem curado diante dele, uma evidência de que Jesus é o Messias, mas eles não queriam crer. É uma cegueira voluntária. O homem não quer Deus, o homem não crê em Jesus. Nós temos que ter consciência que nós vamos lidar assim com pessoas da nossa família, vizinhança, amigos, pessoas que estão em volta de nós. Então, meus irmãos, como é que nós podemos anunciar o Evangelho? Veja, para essas pessoas, esse é um evangelismo que nós estamos ensinando de amizade, pessoas que aceitam, nós lemos o capítulo, falarmos de Cristo para elas. Nós temos que falar para as pessoas exatamente dessa cegueira espiritual, explicar para elas do que é essa cegueira espiritual, de que há um Deus, mas os homens desprezam a Deus, que os homens são pecadores, que Jesus é o Salvador, explicar o Evangelho, mas as pessoas não querem saber. E falar para elas: meu amigo, o homem é cego espiritualmente, mas Jesus é a luz do mundo. Lembra que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida, falar para a pessoa então isso, dizer para ela, olha, você precisa se aproximar de Jesus, Jesus é que cura dessa cegueira, a pior cegueira, você me enxerga, né? Se é por causa da pessoa, se for um cego, se estiver conversando com um ceguinho que permite que você fale com ele, você pode, inclusive, dentro da experiência dele, né, falar que existe uma cegueira e existe uma cura espiritual que é do Senhor Jesus. Mas, enfim, nós ilustrarmos para as pessoas, mostrarmos aos nossos ouvintes que há uma cegueira que é voluntária, que é negar a Cristo acreditando no que vê. E outro ponto que nós temos que falar é que a eles que essa cegueira espiritual é pior que a física, pois traz juízo de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 39, acompanhe comigo aí, ele diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ele está falando assim, esse cego aqui, eu curei ele, e ele também era cego espiritual, e eu curei ele também. Mas eu também vim para juízo, e os que veem sejam cegos. Quem eram os que viam? Os religiosos que diziam, nós vemos, nós entendemos quem é Deus, nós não acreditamos nesse Jesus. Esses viam, mas eles eram, na verdade, o quê? Cegos, e eles iam ser condenados por isso. Então nós temos que falar para a pessoa que a pior cegueira não é física, mas é o quê? Espiritual. Essa pior cegueira que tem, irmãos, porque uma pessoa pode ser cega dos olhos aqui, desses olhos mesmo nossos, físicos, mas ela pode crer em Jesus e ter a luz, né? Então ela entende a maior verdade, a verdade mais importante, que é sobre Deus, que é sobre a vida eterna, e ela então tem a luz que muita gente que enxerga não tem. Então essa cegueira espiritual é pior que a cegueira física, porque a cegueira física só é não ver as coisas físicas, mas a cegueira espiritual é não entender quem é Deus, é pior, e é ir para o inferno, é se perder. Então nós temos que falar para essas pessoas que Jesus é a cura, e que ela precisa ir para Cristo, que ela precisa crer no Senhor Jesus, e falar então de Cristo como a cura da cegueira. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero dar alguns conselhos para os evangelistas. Olha, o primeiro conselho que eu quero lhes dar é o seguinte: nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto estamos vivos. Jesus disse isso, ele disse, convém que eu faça as obras daquele, versículo 4 e 5, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse, enquanto eu estou vivo, eu tenho que fazer a obra. E nós também, irmãos. Nós temos que gastar os nossos dias glorificando a Deus, amando ao Senhor, amando o próximo, levando o Evangelho para as pessoas, vivendo de forma que as pessoas vejam em nós Cristo. Nós temos que, está dia, não está? E quando chega a noite, começa a dar o sono é da noite. Jesus está falando aqui que vai chegar a nossa noite, vai chegar a hora que nós não vamos mais trabalhar, quando estivermos mortos. Mas enquanto nós estamos vivos, vamos dedicar a nossa vida para Deus. O tempo de Paulo, de Pedro já passou, mas o nosso tempo é hoje. O nosso dia é hoje. Nós temos que, na nossa geração, anunciar o Evangelho. Essa é a maior tarefa que nós temos. Em segundo lugar, o evangelista deve seguir o exemplo de Cristo de acolhimento e não dos fariseus de expulsão. Olha o versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? É incrível esse contraste aqui, muito importante. Porque aqueles homens expulsaram o ex-cego, mas Jesus acolheu. Olha, todas as vezes que você vê uma pessoa muito religiosa, soberba, julgando os outros, pode acreditar que essa pessoa não é realmente de Deus. Porque o Evangelho, ele prega a verdade, mas ele prega a verdade com amor e querendo que a pessoa se arrependa. Ele não expulsa as pessoas. Você sabe aquele tipo de evangelismo que vai expulsando todo mundo, que vai chamando todo mundo de diabo, manda todo mundo para o inferno e não traz a boa notícia do Evangelho? Isso não é evangelismo. Evangelismo é perguntar para as pessoas, crê no Filho de Deus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe que Jesus é o Salvador? Nós temos que falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade com amor e mostrar o que é Evangelho, boa notícia, mostrar a boa notícia do Evangelho. Então, vamos acolher as pessoas e não expulsar as pessoas, tá? Em terceiro lugar, o evangelista deve ter cuidado com o orgulho espiritual que cega. É muito interessante Jesus falar isso no versículo 34. Os fariseus e o sinédrio, a liderança religiosa, dizer, tu és todo nascido em pecado e nos ensinas a nós, expulsaram. Olha que soberba, né? Quem és tu para nos ensinar? Nós somos a liderança religiosa, nós somos o chefe da sinagoga. Expulsaram o homem.
Nós temos que ter cuidado com o orgulho espiritual que segue. E deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo nós cristãos, nós somos tentados a isso. E ainda mais quando a gente começa a estudar, começa a entender doutrina, começa às vezes a entender mais que os nossos irmãos mais velhos. Às vezes até pessoas que nos levaram para o Evangelho, mas eles não entendem muito doutrina, e aí nós começamos a nos sentir melhor que eles, começamos a nos sentir melhor que os nossos vizinhos, que os incrédulos, começamos a ficar arrogantes. Irmãos, isso é muito perigoso. E esse tipo de orgulho cega. O verdadeiro conhecimento, gostaria que vocês guardassem isso, ele não gera orgulho, ele gera humildade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que eu só mereço uma coisa, a ira de Deus. E tudo que eu tenho é pela graça. E eu vou ser humilde com o meu próximo. Eu não vou dizer para o meu próximo assim, quem és tu para me ensinar? Ao contrário, eu sei que o meu próximo tem muito a me ensinar. Eu posso aprender com ele, sim. E pela graça de Deus eu vou observar o que eu posso aprender com o meu próximo, porque quem não está disposto a aprender, não pode ensinar. Porque o professor também, ele aprende. Quem ensina é porque vai aprendendo também. E eu queria falar dos métodos destacados aqui. Primeiro, evangelismo pessoal, paciente, amoroso, acolhedor. Você vê como Jesus faz? Jesus vê um homem lá que ninguém quer saber, Jesus cura o homem é expulso da sinagoga, e depois Jesus acha o homem e diz, crês tu no Filho do Homem? Ele perguntou, Senhor, quem é ele para que eu creia nele? Versículo 36, Jesus diz, tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Jesus acolheu aquele homem que ninguém queria saber. Jesus era humilde. Jesus não desprezava pobre. Jesus não desprezava pobre, cego, viúva, estrangeiro, publicano, prostituta. Jesus, ele levava o evangelho a essas pessoas desprezadas. Jesus, todo aquele que vinha a ele recebia. Ele dizia, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, nós temos que fazer evangelismo pessoal paciente, amoroso, acolhedor, como Jesus. Tá? Eu acho que vocês já viram isso, mas eu já vi isso muito na minha vida. Aquela pessoa pregar o evangelho, mas com uma arrogância, uma prepotência, se sentindo melhor, se sentindo santarrão. Isso não é evangelismo. Tá? Pregando o evangelho, desprezando os outros, desprezando essa ou aquela classe, se sentindo melhor que as pessoas. Então, isso não é evangelismo. Então, nós temos que, o nosso modelo de evangelismo é Jesus. Tá? E por último, o último conselho que eu quero lhes dar é que esse homem, é incrível isso, esse homem ele é um apologista. O que é apologia? Defesa. Ele é pressionado pela liderança religiosa, mas ele enfrenta essa liderança. Ele diz para eles a verdade. Sabe por que ele tinha tanta certeza? Porque aconteceu com ele. Ele disse, eu era cego, mas agora eu vejo. Aconteceu comigo. Então, o que vai nos dar coragem diante dos opositores ao Evangelho, e vai nos dar coragem de defender o Evangelho? Veja, não é defender com arrogância, não é sair brigando com ninguém, não é isso. Mas é falar a verdade. Nós estarmos perto de Jesus, andarmos com Ele, sabermos quem é Jesus, sabermos em quem temos crido. Isso vai nos dar coragem. Esse é o maior argumento que nós temos. Olha, tem coisa que nós não podemos explicar. Eu queria encerrar essa aula dizendo o seguinte. Quando nós falamos de apologia, nós estamos falando de defesa da fé. Por exemplo, vocês vão encontrar pessoas que vêm argumentar contra vocês com teorias científicas, com argumentos filosóficos. E muitas dessas teorias científicas e argumentos filosóficos nós nunca ouvimos falar. Nem sei de onde saiu, nem sei o que é isso. Olha, não tente responder isso aí, porque é um campo que você não conhece. Mas você quer defender a fé, diga assim, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele me salvou. E eu quero te dizer isso, olha, eu não sei te explicar tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês compreenderem. Olha, tem um debate entre teoria da evolução e criacionismo. É um debate aí. E esse é um tipo de debate que tem trazido muita vergonha
para os que professam o Evangelho. Porque geralmente tenta se argumentar contra pessoas da ciência com argumentos que quem é da ciência sabe que não se mantém. Sabe? Não se sustenta. Então, essas pessoas que argumentam mal deveriam se calar. Estão falando ou estão falando do que não sabem, ou estão usando de má fé para enganar os crentes. Né? Então isso aí é horrível, isso aí não é apologia, isso aí é envergonhar. Estou só dando um exemplo que acontece nesse debate de criacionismo e evolução. Aí, tá? Mas, qual é a nossa defesa? Se eu não sei nada de evolucionismo, não sei nada, eu vou falar disso? Vou falar disso, eu vou me calar, não sei, não conheço. Isso é uma coisa muito difícil para mim, então eu vou me calar. O que é que eu vou falar? Eu vou falar, porém, eu não sei explicar tudo. Eu não sei harmonizar a Bíblia com a ciência. Tem muita coisa que nem não dá para harmonizar mesmo. Porque são dois campos. A Bíblia ela é absoluta, a ciência é um conhecimento em construção. Então, nem tudo vai dar para harmonizar. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que Jesus é Salvador. E eu sei que Ele me salvou. Entendeu? Então, esse é o argumento mais importante. É nós sabermos que o Evangelho, ele é a verdade, porque nós experimentamos. A experiência cristã tem o seu limite, ela não é a base. Mas como eu vi até um pastor que eu gosto muito de uma pregação esses dias, ele diz assim, a experiência tem a sua validade, quando ela tem a sua base aonde? Na Escritura. Então, olha, a Bíblia diz isso, eu creio nisso, e eu tenho experimentado a verdade disso na minha vida. Esse é um argumento valioso, irmãos. A pessoa vem com um argumento científico, filosófico, olha, eu não vou responder isso aí, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Ele me salvou. Pronto. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude para que cada vez mais nós possamos, com amor, levar o Evangelho ao nosso próximo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós tivemos privilégio, alegria de tratarmos deste assunto hoje, de tal importância, que é sobre Jesus como aquele que cura da cegueira espiritual. Nos ajude, nos ensine, para que nós possamos, Senhor, aprender com o Senhor, como o Senhor agiu aqui, e assim levar o Evangelho com amor, com paciência, com acolhimento aos cegos, aos carentes, aos necessitados, aos desprezados, aqueles que são expulsos, nós possamos amá-los, Senhor, e tratá-los com amor, com o Evangelho de Cristo, levando o Evangelho, e eles sejam salvos. E quanto àqueles que argumentam contra a nossa verdade, com argumentos que muitas vezes nós não temos base, nós pedimos, Senhor nosso Deus, que nos ajude a darmos o maior argumento de todos, que é a nossa experiência da Palavra de Deus, que a Palavra é a verdade na nossa vida. Nos fortaleça, nos edifique. Muito obrigado e abençoe esta aula de hoje. Nos leva agora em paz para a nossa casa e nos dê a todos um bom final de manhã, uma boa tarde do dia do Senhor e que à noite nós possamos retornar aqui. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.